Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Esse tem sido um trabalho que tem alegrado muito o nosso coração, poder servir crianças nesses contextos. São localidades, irmãos, que nós plantamos a igreja. Eu estive pessoalmente em todos esses lugares onde a gente está fazendo o almoço de Natal com as crianças. Nós plantamos aquela igreja naquela localidade, que era uma localidade isolada, um lugar de difícil acesso. Por exemplo, Metsemane e o Chibuto são dois lugares que, inclusive, o almoço de Natal, o plano é fazer um pouco antes do Natal, porque são lugares de difícil acesso. Os obreiros vão ter que andar, às vezes, para Metsemane, são 25 quilômetros andando num banco de areia, carregando tudo que vai ser feito, todo o material para servir essa comunidade. É um lugar onde quase não chove. De fato, Metsemane já vem um período longo de estiagem, é uma região meia deserta, e eles não plantam. No mês de novembro, nós enviamos alimentos para ajudar as famílias lá da igreja, e queremos fazer esse momento, né, que vai envolver as crianças e as suas famílias também, né? E é desafiador, é um grande desafio. Moçambique está vivendo um momento muito tenso, né, de greve geral, problemas seríssimos de abastecimento. Portanto, o preço do alimento lá praticamente triplicou nos últimos 2 meses, e isso dificultou muito todo o projeto, né, que a gente está planejando, né, para fazer lá agora. Mas estamos orando, né, para que Deus manifeste o poder dele, trazendo a provisão. Essa semana é crucial, porque essa semana precisamos fazer chegar os recursos para eles adiantarem a compra dos alimentos e fazer chegar nos lugares, né? Portanto, se você foi desafiado, né, se Deus está despertando o seu coração para servir essa causa ali, para abençoar essas crianças, faça isso, porque será de grande bênção, né? Com certeza, são crianças muito especiais, né? No Chibuto, por exemplo, quando nós fomos plantar a igreja no Chibuto, nós fomos para a casa do papá Lucas, que hoje está com 80 e poucos anos. O Lucas, a igreja no Chibuto nasceu dentro da casa dele. Eu fui o primeiro estrangeiro a pisar dentro da casa do Lucas, né? E foi muito interessante, porque eles nunca tiveram uma pessoa diferente lá na casa deles, né? E eu me lembro que, assentado na sala, a família dele toda reunida, ele chamou os filhos, tem um filho, inclusive, que era pai de santo, tinha várias pessoas da família ali, né? Eles moram perto. E eu fiz uma pergunta para eles. Perguntei: aqui nessa casa, vocês estão orando? Eles nem crente eram. E aí ele disse: não estamos orando. Eu disse: mas por que não estão orando? Ele disse: não sabemos orar. Então eu disse: então eu vou ensinar vocês a orar. Orar é a coisa mais fácil que tem. Então nós começamos a igreja lá no Chibuto ensinando o pessoal a orar. Você vai orar. Como que você conversa com seu amigo? Você senta com seu amigo e conversa com ele. Então, a oração não é uma conversa formal, aprendida, decorada, mas a oração é uma conversa espontânea de um amigo com seu amigo. E como a gente fala com ele, ele também fala conosco. E então o Lucas disse assim: bom, se eu soubesse que era simples assim, eu já estava orando há muito tempo. Falei: pois é, está na hora de começar a orar, então vamos começar hoje aqui. E começamos a orar juntos. E a família começou naquele dia a orar a um amigo chamado Deus. E a igreja cresceu. Esse ano fizemos batismo lá, acho que foram 18 pessoas, e tem muita criança no Chibuto. Muita criança lá, graças a Deus, né? E as crianças são um potencial muito grande. Nós temos falado isso, né, tanto aqui nas aldeias. Eu cheguei das aldeias agora esses dias, né, das tribos Terenas e Queniquinaua, e portas se abriram para nós lá nas aldeias também. Deus tem movido as águas. Nós queríamos entrar numa aldeia chamada Mãe Terra e conversamos com o cacique, pedimos autorização para trabalhar com as crianças.
E aí o cacique conversou com a diretora da escola, lá da localidade, e a senhora Maria pediu que a gente fizesse o último dia da escola lá, liberou todo o tempo da escola para a gente. Nós passamos a manhã lá com as crianças, ensinando sobre prevenção, ensinando a palavra de Deus, abençoando as crianças. E foi um tempo muito interessante, muito especial, né? E eles foram abençoados. Interessante como que Deus faz as coisas, né? Eu tinha conversado com essa senhora, que é responsável pela escola, e perguntei para ela quais são os seus desafios aqui. Ela disse: o desafio aqui é que a gente não tem, as crianças não têm caderno, não tem lápis, não tem borracha, não tem apontador, porque não foi repassado esse material para aquela escola. E aí eu tinha acabado de conversar com a dona Maria, o síndico lá do prédio onde a gente está morando, me mandou uma mensagem perguntando se eu estava aqui. Eu disse: não, estou nas aldeias. E aí ele me escreveu uma mensagem dizendo assim: está precisando de alguma coisa aí? Eu falei: estou precisando de caderno, lápis, borracha, aqui para essa escola. Você já sabe quanto fica? Eu falei: não sei. Ele falou: faz o orçamento. Aí eu fiz o orçamento, ele mandou o dinheiro para comprar os cadernos, os lápis, as borrachas para a escola. E ele tem uma empresa que vende armas e munições. Então, quando veio o Pix, estava lá: armas e munições. Até armas e munições estão cooperando com o reino de Deus. Porque Deus sabe aonde estão os recursos, Ele está movendo as coisas. Deus age, né? Foi uma surpresa para aquela senhora, que vai começar o ano já com o material todo no lugar, né? Foi uma festa, né, na verdade. Então, o Senhor está movendo coisas assim para cumprir o propósito dEle. É interessante que outro dia eu estive na recepção do prédio, uma das moças que trabalha na portaria, ela perguntou para mim assim: é verdade que você é pastor e missionário? Eu falei: é verdade. Ela falou: você ora para as pessoas? Eu falei: eu oro. Porque o síndico falou comigo que você tem orado por ele e ele está se sentindo muito bem. Eu queria oração também, então a gente está orando também com as outras pessoas agora, né? Deus está querendo nos levar, irmãos, para um lugar onde nós participamos ativamente do projeto de Deus na terra. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque Jesus, nas suas palavras aos seus discípulos, né, logo no final ali do livro de João, capítulo 20, versículo 21, Evangelho de João, Jesus fala para os seus discípulos assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou assim como tu me enviaste, eu os envio. O que Jesus está falando? Jesus foi enviado pelo Pai para um propósito, tá certo? Para uma missão, para um projeto que está no coração do Pai, do nosso Pai. Ele enviou o seu Filho para um propósito, um projeto específico. E, basicamente, a missão de Jesus, se você for resumir, ela era uma só: fazer a vontade do Pai que me enviou, ele falou. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O que eu falo, eu aprendi com meu Pai. Tudo que eu estou dizendo, meu Pai me ensinou. Então, ele veio para rigorosamente cumprir a vontade do seu Pai. E a missão que ele está dizendo que nos entregou, porque ele está dizendo: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu estou enviando esses meus discípulos ao mundo. Jesus, quando diz isso, está implícito que ele está enviando os seus discípulos ao mundo na mesma missão, na mesma natureza e propósito. Na mesma missão, na mesma natureza da missão e no mesmo propósito que ele estava. De maneira que eu e você precisamos ser a continuação da obra de Cristo na terra. Nós, a igreja, somos a continuação daquilo que Jesus nos delegou. Ele nos deu uma missão. E ele disse aos seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado. E ele fala: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele nos entregou uma missão, uma ordem foi dada, que é a ordem que sempre foi, ela nunca mudou. Nós podemos nos ocupar de tantas coisas. E na realidade, irmãos, a nossa dificuldade é porque nós acabamos tendo muitas prioridades, não é verdade?
a gente tem prioridades que muitas vezes não tem nada a ver com o propósito para o qual nós somos enviados. Então você precisa ter um equilíbrio para saber discernir entre aquilo que são as suas prioridades pessoais e a missão que você tem para cumprir na terra. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar a nossa vida toda andando em círculos em torno de nós mesmos, em torno dos nossos próprios problemas, das nossas próprias dificuldades, sem nunca fazer o que Jesus nos mandou fazer. E isso é muito sério, porque não existe o depois. Ou dizer, um dia eu vou fazer. Nós precisamos fazer agora. Nós precisamos nos envolver agora. Precisamos fazer aquilo que está à nossa mão para fazer hoje, no dia chamado hoje. Eu tenho, ao caminhar, né, com essa missão, indo tantas atividades que a gente tem feito, e eu tenho percebido uma coisa, sabe? Deus tem desafiado pessoas a servir nessa missão de formas diferentes. Tem pessoas que têm orado continuamente pela missão, pessoas que assumiram o compromisso de orar, de interceder, a outros que se dispuseram a ir, a outros que se dispuseram a ofertar, a outros que se dispuseram a fazer de tudo, mas de maneira que, se cada um de nós nos envolvermos com o projeto de Deus na terra, a igreja vai cumprir a sua missão, se fizermos a nossa parte. Amém? Eu lembro da irmã Marília Salles. A irmã Marília, ela nos ajudou muito durante alguns anos. Ela partiu para o Senhor faz 3 anos, né, irmã Marília? E ela me encorajava muito. Ela era uma viúva, já com 80 e poucos anos de idade. E um dia ela foi perguntar para o Senhor: o que o Senhor quer que eu faça na tua obra, né? E Deus falou com ela: faz a sua parte. E aí ela foi perguntar para Deus: e qual que é a minha parte então? E Deus falou com ela: sustenta os meus missionários. E ela começou a ajudar missionários. Ela foi esposa do procurador do estado do Rio, tinha uma aposentadoria boa, mas ela viajava o mundo, pelo menos rodou o mundo umas 3 vezes, sabe? Aí ela decidiu ajudar missionários. Aí um dia, quando ela estava ajudando, não integralmente, mas ajudava ali 7 missionários em diversas partes do mundo, ela foi falar com o Senhor. Ela disse: Senhor, o que mais que o Senhor quer que eu faça? Né? Aí o Senhor falou para ela: eu já te disse. Ela disse para mim que ela ouviu Deus bradando no ouvido dela, como se eu estivesse gritando no ouvido dela. E Deus disse: eu já te falei, sustenta os meus missionários. Aí ela disse: mas eu já estou ajudando a 7 missionários. E Deus falou para ela: pare de gastar e sustenta os meus missionários. E aí ela parou de gastar. Quando eu conheci a Marília, ela estava ajudando 13 missionários em diferentes partes do mundo. Aí ela parou de gastar e começou a investir no projeto de Deus, o que Deus tinha para ela fazer. E aí ela assumiu a responsabilidade de nos ajudar na Índia. Uma vez, nós precisávamos servir alimento para os obreiros, no treinamento de obreiros em Lucknow, na capital em Uttar Pradesh. E eram muitos obreiros, eles vêm do interior da Índia, e ali eles vão ficar hospedados. Nós alugamos uma estrutura, 3 dias ali, a gente tinha que servir alimento, mas tinha que ter dinheiro para pagar alimento para todo mundo. A Marília fez um brechó no apartamento dela e vendeu as roupas e calçados dela para levantar o recurso para comprar comida para os obreiros. E eu me lembro, quando a Marília partiu para o Senhor, me chamaram para fazer o velório, né, para estar no momento lá. E quando eu cheguei lá, as pessoas que estavam no velório, todas as pessoas que estavam lá foram pessoas com quem ou por quem ela orava, ela evangelizava, ela falava de Jesus para aquelas pessoas. Estavam lá, contando a experiência deles, né? E eu só orei aquele dia, eu disse: olha, não precisamos falar mais nada, a vida da Marília já é a mensagem aqui. Se você conheceu ela, você já sabe o que tem que ser falado, o que é a mensagem. A nossa vida precisa ser um livro, uma carta aberta, num propósito de Deus, ou seja, de maneira que as pessoas possam ver na sua vida alguém que serve ao Deus vivo, alguém que conhece a Deus, que pode ajudá-las porque você tem um relacionamento com Deus, porque missão é a respeito de relacionamento.
com Deus e com as pessoas. Nós precisamos relacionar com Deus e relacionar com as pessoas. E à medida que você conhece a Deus, você pode apresentar Deus para as pessoas ao seu redor. E a vida da Marília foi assim. No último Natal, ela faleceu no mês de janeiro. Quando foi na véspera de Natal, ela me mandou uma mensagem. Ela disse: missionário, precisamos ir mais rápido aos povos não alcançados. Precisamos fazer essa obra. E ela estava totalmente envolvida com essa obra. Ela mandou uma mensagem uma vez, que acho que eu tenho gravada. Ela estava na UTI, numa época. E ela me mandou um áudio assim, dizendo: olha, pastor Edinaldo, eu bati na porta do céu, mas o Senhor não me deixou entrar, porque ele disse que ainda tem uma obra para fazer, e eu faço parte dessa missão, então nós precisamos cumprir o propósito. E ela fez e serviu o Senhor até os últimos dias da vida dela, quando ela estava sentada numa cadeira, respirou fundo e acordou na glória. Foi para a presença do Pai. Deus é um Deus de propósito. A irmã Marília tem 92 anos. O ano que vem eu vou estar no aniversário dela lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, pelo menos nas vésperas do aniversário. Ela vai fazer 93 anos. Ela ora 3 horas por dia pela missão, de joelho. E a Marília, ela já tem mais de 1000 dias que ela está orando 3 horas por dia, ininterruptamente. Todo dia ela anota o texto e o tempo e a data que ela estava orando pelos povos. E eu lembro quando uma das vezes que eu estive lá, ela falou assim: olha, Deus tem me mantido viva porque eu faço parte dessa missão. Eu oro pelos povos, eu preciso fazer a minha parte que Deus me mandou fazer. Se cada um de nós entendermos a missão que Deus nos deu, Deus é que vai determinar o passo a passo, o dia da nossa vida, os dias da nossa vida. Ninguém pode interromper o projeto de Deus na vida de alguém, enquanto Deus não terminar com todo o propósito dele, quando você está fazendo a vontade de Deus. Então a nossa missão na terra é fazer a vontade de Deus. Eu lembro quando eu entrei em Makongele, lá na África, lá em Moçambique. Makongele é um dos lugares, uma das tribos mais isoladas que eu fui. Você fica entre o Rio dos Elefantes e o Rio Limpopo. Aí você atravessa uma canoa à noite, um rio cheio de crocodilos, lá tem hipopótamo, e ali é um deserto. E quando você chega ali, aquelas casas redondinhas, cobertas de folhas, mas eles não estão acostumados a receber estrangeiro. O Cornelis Roy, que é um líder, contei isso aqui outro dia, que tem mais de 80 anos, está servindo o Senhor lá na África, ele é um holandês. Quando eu comentei com o Cornélios que eu estava indo a Makongele, ele disse: eu tentei ir a Makongele, mas me expulsaram a tiros de lá. Aí, quando ele me falou isso, eu já tinha ido 2 vezes lá em Makongele. Já estávamos plantando a igreja em Makongele. Aí ele falou comigo assim: mas a boa notícia para quem está fazendo a missão que o Pai nos entregou é essa: não vão conseguir nos matar enquanto não terminarmos completamente a missão que Ele nos entregou. Não vão conseguir impedir o projeto de Deus. Então, muitas vezes a gente vai ter que assumir os riscos, nós vamos ter que assumir responsabilidades, entendendo que nós temos uma missão, temos um propósito, nós temos um plano a ser seguido. Nós precisamos cumprir o propósito de Deus. E se você for ver todo o ensinamento de Jesus aos seus discípulos, o tempo todo Jesus está ensinando os seus discípulos o que é ser filho de Deus, como viver como filhos do nosso Pai que está no céu, como fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Todo o método de Jesus a ensinar e fazer discípulos é um método assim: Jesus ensinava os discípulos enquanto andava pelo caminho. Então ele estava andando com seus discípulos e ensinando. A vida de Jesus era um ensinamento. O andar com Jesus era a escola. Amém? É assim que Jesus fazia discípulo. Não tinha uma cartilha, não tinha um plano, era andar com ele. Ele disse: me sigam, que eu vou tornar vocês pescadores de homens. Vem comigo que eu vou ensinar vocês a ganhar homens. Jesus está ensinando os seus discípulos
Como fazer para trazer as pessoas para a casa do Pai. E ele faz isso. E se você for observar o que Jesus está ensinando aos seus discípulos, ele está dizendo para os seus discípulos que o que vai nos levar a cumprir o propósito é andarmos e vivermos na natureza do Cristo. É sermos e vivermos na natureza de Cristo na terra, de maneira que Cristo em nós se torna a esperança da manifestação da glória de Deus, como Paulo falou. Cristo em vós é a esperança da manifestação da glória, porque as pessoas vão conhecer a glória de Deus através dos filhos que se manifestam. Por isso, quando Paulo fala que a natureza e tudo que existe está gemendo, dores de parto, esperando a manifestação dos filhos, isso não é para o futuro, na eternidade, não, é agora. A natureza, os homens, as pessoas estão desesperadas, precisam conhecer a manifestação dos filhos de Deus na terra. Porque quando os filhos de Deus se manifestam, a esperança brota. Quando os filhos se manifestam, conhecimento de Deus vem para as pessoas, os olhos são abertos, as pessoas começam a enxergar, os cegos vão ver, os pecados são perdoados, as pessoas são curadas pelo poder de Deus, as pessoas são restauradas porque a luz entrou no meio das trevas. Por isso Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a luz debaixo de um alqueire, você não vai esconder a luz, mas ela precisa ficar num lugar onde todos vejam. Então a igreja precisa ser como um farol, uma luz que no meio das trevas está apontando o caminho para as pessoas. No meio das dificuldades está dizendo, tem um caminho, tem um lugar, vamos por esse lugar, porque Jesus é a resposta. Amém? Essa semana passada teve a eleição do síndico lá, né? Aí o síndico, né, me botou na chapa e falou, eu preciso que você seja o vice, porque eu preciso das suas orações, dos seus conselhos. Então eu sou o vice-síndico agora. Para aconselhar o síndico, porque ele precisa de conselho, porque ele entendeu que precisa da oração, precisa de entendimento, precisa de discernimento, e ele conseguiu enxergar que tem alguém aqui que pode me ajudar. As pessoas precisam olhar para você assim e ver que você é a resposta para muita pergunta que ela tem. Você não está cheio de dúvidas, incertezas, você tem certeza, segurança, sabe quem você é, para onde você está indo. As pessoas estão perdidas, precisam encontrar o caminho. E você é como uma luz que vai mostrar o caminho para as pessoas. Quando eles falam conosco, as pessoas precisam, ao falar conosco, sentir paz de Deus. Amém? E sabe, muitas vezes, nossa maior dificuldade é assumir realmente a nossa identidade, quem nós somos. Quando eu estava na Escócia, eu estava num projeto missionário lá que chamava Tent Makers, né, fazedores de tenda. Então eu fazia tenda, o apóstolo Paulo fazia tenda. Eu trabalhei em construção lá fazendo serviço de carpintaria, né? Acabamento de madeira, montagem de estruturas e tal. E em um período eu trabalhei lá em um dos prédios do Edinburgh University, que é a Universidade de Edimburgo, né? Um prédio novo que foi construído. E um dia tinha um grupo de pessoas conversando, umas 10 pessoas tinham encarregado e eles estavam no intervalo conversando e eu escutando a conversa deles. Eu não sabia bem do que eles estavam falando, eram tudo pessoas não cristãs. Estavam falando a respeito de uma pessoa, que eu na época não tinha muito conhecimento sobre essa pessoa, que é o Eric Liddell, que foi um grande corredor de Olimpíadas, né, no Reino Unido, um escocês, filho de um missionário que serviu a vida toda na China e enviou o Eric, o irmão, para estudar em casa. Ele ficou 7 anos estudando em Edimburgo e o Eric Liddell estudou na Universidade de Edimburgo, onde a gente estava trabalhando. E aí eles me disseram, você nunca ouviu a história do Eric Liddell? Não. Aí eles me contaram a história. O Eric Liddell, ele foi um jovem que jogava rugby, né? E depois ele se tornou um corredor e ele tinha uma habilidade muito grande, Deus deu ele uma habilidade e ele era muito rápido. Então, e ele era uma pessoa temente a Deus, um homem de Deus. O Eric, ele foi nas Olimpíadas, parece que
Eu não sei se é 945, se era 800, eu peguei muito tempo atrás. Mas foi uma das Olimpíadas na França. E quando ele estava indo para as Olimpíadas, ele tinha sido informado de que uma parte da competição ia acontecer no domingo. E no domingo ele não corria, porque o domingo era o dia que ele ia para a igreja servir a Deus. E aí, na realidade, ele já tinha agendado, porque ele ia pregar numa igreja lá na França, ele ia estar no púlpito pregando no dia da corrida, que era no domingo, que ele estaria representando a Grã-Bretanha. E ele então disse, olha, impossível, eu não vou correr no domingo. Aí reuniu a equipe técnica para tentar convencer ele a tirar essa coisa da cabeça da igreja, da religião, da fé e correr pelo país dele. Ele falou, não, isso aqui é mais importante que meu país, eu não corro no domingo. E a modalidade que ele era favorito era de 100 metros. E os americanos eram melhores do que eles. Era de 100 metros, que era exatamente no domingo. Então ele não correu no domingo. Na hora que estava tendo a competição, ele estava pregando na igreja lá na França. E como a competição continuava, ainda a única chance era que ele corresse nos 400 metros, que ele não tinha favoritismo. Não era a área dele. Ele corria nos 100 metros. E aí inscreveram ele para correr os 400 metros durante a semana. E durante a semana, o Eric Liddell, naquela corrida, bateu o recorde mundial de todos os tempos. Ele fez o percurso de 400 metros num tempo que, se não me engano, até hoje não foi superado. E quando ele entrou na pista para correr, né, alguém entregou para ele um papel. Se alguém quiser ver essa história, está um filme chamado Carruagem de Fogo. Acho que tem até no YouTube, que é a história dele. Aí, no papel, a pessoa escreveu assim, aos que me honram, eu honrarei, assim diz o Senhor. E naquele dia, ele chegou à frente de todo mundo, ganhou medalha de ouro e se tornou famoso. E aquele grupo de pessoas estavam lá na universidade conversando, porque o que chamou a atenção deles e o que eles não conseguiam entender, e eles diziam assim, ninguém consegue entender como que um jovem de 20 e poucos anos de idade, no auge da fama, de ter conquistado medalha de ouro, com a carreira toda pela frente, decidiu deixar tudo para trás para ser missionário na China. Porque aos 20 e poucos anos de idade, logo depois da corrida, que ele estava sendo aclamado, carregando ele no colo, lá nos ombros, né, lá pela Grã-Bretanha, ele entrou no navio e foi ser missionário na China. E lá na China, ele ficou até na época da guerra, quando o Japão invadiu a China. Aí ele teve 3 filhas, e quando estourou a guerra, ele enviou a esposa, que era canadense, com as 3 filhas para o Canadá para fugir da guerra. E ele permaneceu lá, servindo a missão, foi preso pelos japoneses e morreu com 43 anos de idade com um tumor no cérebro. A história é essa. Foi em vão? Não, não foi em vão. O testemunho dele perdura por gerações. É um dos atletas reconhecidos mundialmente. E o que mais impressiona é que o que chama a atenção do mundo todo não é a medalha de ouro, que está lá na Universidade de Edimburgo, mas é que um dia um jovem, por causa da sua fé, disse, eu não vou correr no domingo, eu só corro em outro dia, porque hoje é o dia que eu não vou fazer isso. E se levantou contra tudo e todos, e fez exatamente aquilo que estava no coração dele. Sabe, nós estamos vivendo, irmãos, em tempos em que às vezes, por muito menos que isso, as pessoas estão trocando as coisas de Deus por outras coisas. E isso não é a respeito de questão de ir à igreja ou não, mas nós precisamos ter um posicionamento por Cristo. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Cristo e a missão que nos foi entregue precisa tomar conta da nossa vida. Nós precisamos viver, respirar e nos mover para que isso aconteça, para que a nossa vida cumpra esse propósito, né? E Jesus estava, voltando ao ensinamento de Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos. Por exemplo, ele já tem alguns ensinamentos que Jesus deu para os discípulos que é até difícil de entender, né?
ele disse para eles, olha, se te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Não é um negócio difícil de entender? Se te tomar a capa, dá a túnica. Né? Ame os seus inimigos e ore pelos que te perseguem. Em outras palavras, Jesus está falando que nós somos chamados para viver numa natureza que não é a natureza humana, porque só a natureza de Deus em nós pode provocar para alguém ser assim. Alguém amar os inimigos. O inimigo, você tem um inimigo, você está amando ele. Você já pensou que coisa interessante? Você está orando pelos perseguidores, alguém está te perseguindo, você não está maldizendo, você não está dizendo, esse povo vai morrer tudo, vai para o inferno. Não, você está dizendo, Senhor, salva os meus perseguidores, abençoa a casa deles. Não é interessante? E por que Jesus está ensinando isso? Jesus está falando de natureza. O Filho de Deus tem uma natureza. É a natureza do Pai. Jesus tinha a natureza do Pai, certo? Então, por exemplo, se alguém tomar a sua túnica, a sua jaqueta, essa pessoa não consegue fazer um filho de Deus se tornar ruim ou praticar a coisa errada porque foi vítima de uma coisa. Essa pessoa é capaz de tirar a camisa e dar também. Porque aquela pessoa que está tomando a sua jaqueta, ele está te ensinando uma medida injusta. É justo alguém roubar de você? Não é justo. Então, quem tirou alguma coisa de você está te ensinando o que é injustiça. Ninguém, agora aí entra o outro lado da história. Ninguém melhor do que um filho de Deus para ensinar para o infrator o que é justiça. E a justiça é que ninguém tira de mim, eu dou voluntariamente. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu entrego. Tiraram a vida? Não, ele disse, eu estou entregando a minha vida. Eu poderia, ele falou, rogar ao Pai, e ele mandaria legiões de anjos aqui. Mas Jesus não estava para ensinar outra coisa, senão a natureza de um Pai que ama e que perdoa. Então os agressores, os que o crucificaram, tiveram que ouvir, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Estão entendendo a natureza? É outra natureza. Jesus não estava maldizendo, amaldiçoando, ele estava amando as pessoas que estavam ali. E ele está ensinando isso para os seus discípulos. Ele diz, porque se você fizer isso, se você perdoar os seus inimigos, se você orar pelos seus perseguidores, se você praticar isso, você será chamado filho do vosso Pai que está no céu. Para eu ser chamado filho do meu Pai, eu preciso ter o DNA do meu Pai, eu preciso ter a natureza dele. Então, para eu ser filho de Deus, eu preciso ter a natureza de Cristo. Por isso que Jesus veio e ele fala de novo nascimento, porque é no novo nascimento em que eu sou transformado para ter agora a natureza de Cristo. Então eu não tenho mais, eu não vou viver mais na natureza carnal, que se move apenas na força da carne. Por isso Paulo chega a dizer, eu tenho uma luta nesse corpo, porque por um lado o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Há uma luta aqui, mas essa luta precisa ser vencida, porque agora a natureza de Cristo que está em nós nos impulsiona pelo Espírito Santo a vivermos de uma maneira diferente, com uma outra natureza. De maneira que nós podemos então abençoar as pessoas, nós podemos ser bênção na vida das pessoas, porque nós temos uma outra natureza. Ser capaz de amar e perdoar incondicionalmente. E Jesus ainda disse, porque o Pai de vocês, ele faz vir o sol sobre bons e maus, e a chuva vem para justos e injustos. Então ele está dizendo, vocês precisam ter a mesma natureza. Estão entendendo? A natureza capaz de perdoar, de amar, de ver as pessoas com as suas necessidades, com os seus desafios, e olhar para dentro daquelas pessoas e orar por elas e abençoar elas. Talvez lá no seu trabalho, na sua vizinhança, né?
Você não conseguiu enxergar ainda os detalhes, mas muitas pessoas estão precisando de uma palavra. As pessoas estão precisando de um conselho, de uma oração, alguém que ore com elas. Sabe? Ore com as pessoas. Se você não quiser falar nada, ore por elas. Faz ela saber que você está orando por ela. Eu estou orando por você. E você vai orar por aquela pessoa. Amém? E à medida que a gente vai orar pelas pessoas, elas vão ser abençoadas. Então, Jesus está o tempo todo ensinando os discípulos. Por exemplo, Jesus estava lá falando com a mulher samaritana à beira do poço. A história aqui, voltando a uma história muito interessante. E onde estavam os discípulos? O único que ficou, que geralmente era João, né, porque ele está narrando a história, ele que narra, só está em João a história da mulher samaritana. João foi o que ficou com Jesus. Mas os demais tinham ido à cidade comprar comida, porque eles julgavam que Jesus tinha fome. Se Jesus tem fome, então vamos trazer comida para Jesus. Vamos buscar comida. E eles estavam dispersos, e nós corremos um risco muito grande de dispersar-nos e usarmos o nosso tempo com coisas desnecessárias, pensando que estamos fazendo coisas úteis, enquanto, na verdade, estamos apenas perdendo nosso tempo. Isso é uma coisa que acontece. E quando eles chegaram, ficaram surpresos, porque Jesus falava com a mulher samaritana, embora a Bíblia diz que eles não ousaram perguntar para Jesus: o que você perguntou para ela? Ou, por que falas com esta mulher? Porque eles, os judeus, não comunicavam com os samaritanos, mas Jesus estava à beira do poço, falando com a mulher, e ele já tinha falado com ela da água viva. Ele tinha falado com ela que se ela bebesse da água que ele tinha para dar, ela não voltaria a ter sede. E ela pediu para beber. Então me dá dessa água. E Jesus mandou ela ir. Ela foi à cidade e ela contou para todo mundo daquela cidade que descobriu alguém que provavelmente seria um profeta, mas falou tudo quanto ela vinha fazendo, contou a vida dela. Porventura não seria esse um profeta, né? Ungido? E a cidade veio acompanhando aquela mulher para ver quem era a pessoa que tinha contado tudo da vida da mulher. E Jesus estava sendo confrontado pelos seus discípulos. Vocês estão vendo o cenário aqui? Jesus está lá, numa conversa com os discípulos, dizendo: mestre, come. Porque a única preocupação deles era a comida. Mestre, come. E Jesus, enquanto estava falando com os discípulos ali, estava aguardando, porque a cidade estava vindo para ouvir as palavras do Pai. E então Jesus disse para os seus discípulos: eu tenho uma outra comida para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e encerrar, terminar, cumprir a tarefa que Ele me deu para fazer. Jesus estava na beira do poço. Na interpretação dos discípulos, ele tinha fome. Na visão de Jesus, a fome dele não era pelo pão que perecia. E Jesus, naquele confronto, está ensinando os seus discípulos que tem outras prioridades. Que a preocupação deles não deveria ser tanto por suprir a necessidade imediata, estrutural do ministério, mas a necessidade básica era fazer a vontade do Pai que enviou. A necessidade da igreja maior é cumprir a vontade do Pai. Porque nós podemos fazer um monte de coisas sem estar fazendo o que o Pai nos mandou fazer. Você está entendendo? A gente pode entrar num ativismo, a gente pode inventar um monte de tarefas, um monte de coisa para fazer, e no final, o que foi que o Senhor te mandou fazer de fato? Então essa é uma questão que nós temos que entender. Precisamos saber que o que nós estamos fazendo é a vontade do Pai, aquilo que Deus nos mandou fazer. E aqui no texto, nesse texto, Jesus está falando com os seus discípulos, né? E ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, está em João capítulo 4, e realizar a sua obra, no versículo 35, né, do capítulo 4 do Evangelho de João. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo
Levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. De fato, Jesus nos enviou a colher o que nós não plantamos. O Evangelho de Jesus, a obra de Cristo na terra, o trabalho que acontece, a mudança de vidas, né, de vida, é o resultado do penoso trabalho de Jesus. Ele veio, ele semeou e nós estamos colhendo. Tudo que nós fazemos é colher. E ele nos mandou colher. Poderíamos fazer uma aplicação de outra forma, porque também fomos enviados a semear a palavra. Mas no contexto aqui, entendendo esse princípio, nós entendemos que toda a obra de Cristo foi completa. Amém? Nós não temos que fazer absolutamente nada para convencer alguém ou converter alguém. Nós só precisamos apresentar Jesus para eles, porque Jesus já pagou o preço. Ele já morreu na cruz. Ele já ressuscitou. Tudo que as pessoas precisam saber é que ele ressuscitou. Jesus está vivo. Ele está vivo. E ele é a resposta para cada pessoa nesse planeta hoje. Ele é a resposta. Sabe, irmãos, eu fico perplexo de ver como o Evangelho de Jesus está abrindo espaço em lugares que a gente menos imagina. Eu estive algumas vezes no Nepal, trabalhando em algumas regiões. No Nepal, hoje, é o segundo país onde o Evangelho mais cresce. O Nepal. Aí, qual o outro país, que é o primeiro país no mundo hoje, onde está tendo mais conversão de pessoas? Sabe qual é? O Irã. O Irã. Eu vi um relatório outro dia de uma organização dizendo que o Irã, nesse ano que passou, nesse um ano que vai fechar agora, teve mais de 1 milhão de conversões de pessoas que se converteram a Jesus. Aí eles falaram de um outro país também, que é a Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo. Mais de 1 milhão de pessoas se converteram a Jesus, pessoas estão se convertendo. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus não tem limites, ele não conhece limites. O Senhor está agindo por caminhos que nós desconhecemos. Porque muitas situações, irmãos, só Deus para promover isso. Só Deus para promover uma mudança em lugares como esse. Mas Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para virar esse mundo de cabeça para baixo. Deus pode fazer com que sua família seja tão mexida por Deus de maneira sobrenatural e eles vão conhecer a glória de Deus de maneira sobrenatural. E tudo que nós temos que fazer é crer em Jesus, orar, falar com Jesus, porque a resposta vem dele. A resposta vem dele, a solução vem dele. Ele é a resposta para as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Significa que as pessoas estão prontas para receberem aquilo que já foi providenciado. A providência que é Jesus é a resposta para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E, sabe, Deus está querendo nos levar para esse lugar onde nós nos tornamos as testemunhas. Testemunhas são pessoas que experimentaram Deus, conhecem a natureza de Deus, portanto, podem falar com as pessoas porque conhecem a Deus. Amém? Conhecem a natureza do Cristo. Conhecem quem é o Deus que nós estamos servindo. E sabe, hoje o Felipe leu um texto aqui, essa semana eu estava meditando nesse texto, né, quando Deus manda Elias a Sarepta, né? E a pergunta que o Felipe fez aqui hoje é muito interessante, porque é a pergunta, né? Tinha muitas viúvas, inclusive em Israel naquela época, e o Senhor não mandou o profeta para nenhuma das viúvas de Israel, está lá na Bíblia, mas mandou a uma viúva de Sarepta que não era da região de Israel. E a outra coisa é que a viúva não tinha nada senão um pouco de azeite, um pouco de farinha, ia comer e morrer.
Mas sabe qual era um detalhe? A viúva de Sarepta, ela sabia quem era o Deus do profeta. Porque quando Elias fala com ela, ela disse, vive o Senhor teu Deus. Ela sabia que o Deus dele era vivo. Vive o Senhor teu Deus, que eu não estou mentindo. Só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha. Vou fazer para o meu filho e vamos morrer. E o profeta disse, faça conforme você disse. Mas primeiro, prepara um bolo para mim. E ela obedeceu, porque ela sabia quem era o Deus do profeta. Ele não estava de brincadeira. Não faltou azeite, não faltou a farinha durante os próximos anos na botija. Porque, sabe, a resposta para a viúva de Sarepta não era o profeta. E nem a viúva era a resposta para o profeta. Ela não ia resolver o problema. Então, o que Deus está fazendo aqui? Deus está criando o caminho, ou estabelecendo um contato, uma relação aqui no corpo. De maneira que a viúva precisava da resposta de Deus. E o profeta precisava da resposta de Deus. Porque a resposta ali naquela história, tanto para o profeta como para a viúva, era Deus. Então a resposta para a vida das pessoas não está na mão das pessoas e nem está na sua mão, está na mão de Deus. O Deus que está conosco é a resposta para essas situações. E naquele dia, o milagre aconteceu. Então, muitas vezes, Deus provoca essa situação. Deus provoca a situação para que as pessoas possam crer e saber que Deus é Deus. E Deus está querendo visitar aquelas áreas da sua vida, da sua família, no seu trabalho, que parecem impossíveis de ter uma solução. Mas para Deus tudo é possível. Amém? Para Deus tudo é possível. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos. Eu não sei quais são os desafios, meu irmão, minha irmã, que você está enfrentando nessa manhã. Mas o Senhor é a resposta para as suas indagações. Ele é a resposta para as suas mais difíceis perguntas que estão lá dentro do seu coração. Ele tem a resposta para todas as situações. E no tempo dele e da maneira dele, ele vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Porque de fato, eu não sei pedir conforme a vontade de Deus. Eu não sei mesmo pensar, porque eu sou tão limitado. E eu tenho falado, Senhor, eu quero ver acontecendo na minha vida as coisas que eu não pedi e que eu nem pensei, porque eu não dou conta de pedir ou pensar conforme a tua vontade. Mas eu quero a tua vontade na minha vida, eu quero o teu propósito cumprindo na minha família, na minha casa, eu quero ver o milagre acontecendo. E sabe o que tem acontecido? De vez em quando, Deus tem feito umas coisas na minha vida que eu olho e falo assim, mas eu não orei por isso. E eu nem pensei nisso, mas Deus pensou por mim. Deus pensa por você, sabia? Deus não só pensa por você, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, frequentemente, a oração que Deus ouve é a oração que é feita pelo próprio Espírito de Deus a nosso favor.